Imagine a seguinte situação. Você é convidado a vestir um véu. Este véu é chamado de o véu da ignorância. A partir do momento em que você vestir esse véu, você não terá mais crenças, dogmas, preconceitos ou qualquer experiência pretérita da sua vivência atual. Na realidade, você terá que responder somente uma pergunta ao vestir esse véu. Como você constituiria uma sociedade justa? Lembre-se que você não tem informação alguma. Você não sabe se nascerá no Brasil, nos Estados Unidos. Você também não sabe se será negro, branco ou asiático. Você não sabe se será até mesmo homem ou mulher. Note que o objetivo dessa proposta, desta provocação, é fazer você refletir sobre os critérios de justiça independentemente da sua situação, pois tendemos a levar em conta somente os nossos privilégios em determinados assuntos, obviamente. Esse dilema é um dilema trazido pelo filósofo norte-americano John Rawls, e é sobre os conceitos de sociedade justa e algumas discussões correlatas que nós faremos ao decorrer deste vídeo. Futuramente, eu vou trazer aqui para o canal um vídeo sobre a justiça com uma abordagem mais filosófica, ou seja, o que desde os gregos na filosofia traziam sobre o conceito de justiça, desde os pensamentos modernos também sobre o mesmo tema. Mas o objetivo deste vídeo não é falar sobre a abordagem filosófica da justiça, e sim sobre a inserção desse tema na nossa sociedade, de uma forma mais prática, tendo vários enfoques na própria gestão da administração pública. Porém, não temos como falarmos aqui em sociedade justa sem citarmos a participação fundamental do Estado. Inclusive, a função deste é promover a ordem jurídica, é promover o bem-estar social. E sim, claro, isso é determinante no conceito de justiça dentro de uma sociedade. Um grande exemplo dessa situação da justiça no meio social é trazido pelo filósofo que nós vamos utilizar aqui como uma das bases teóricas, John Rawls. Ele diz o seguinte: a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Eu não sei se você percebeu, mas esta pequena frase traz aqui ensinamentos enormes. A justiça comparada à verdade. A justiça dentro da sociedade está para a verdade dentro dos sistemas de pensamento. Mas lembre-se daquele primeiro questionamento que eu fiz na abertura do vídeo, ou seja, qual é a sua definição de sociedade justa? A intenção aqui de fato é provocá-lo a refletir sobre, mas eu vou te contar o que o Rawls trouxe como ideia de sociedade justa. Obviamente, de uma maneira bem resumida e bem sintética. Eu não vou aqui querer esmiuçar os conceitos que o autor norte-americano criou. O primeiro princípio para a constituição de uma sociedade justa, segundo Rawls, é o princípio da liberdade, ou seja, a liberdade é fundamental. A liberdade que você conhecemos, o princípio de ir e vir, o princípio da livre iniciativa. Então, este é o primeiro princípio e algo fundamental na teoria de Rawls. O segundo princípio é um princípio da aceitação das desigualdades. E este princípio ele se subdivide em outros dois princípios. O primeiro, na verdade, um subprincípio, é o princípio da diferença, ou seja, é legítimo que haja diferença entre as pessoas. Afinal, pense que aquela pessoa que se esforça muito para determinada atividade, e inclusive tenha propensão e facilidade para desenvolver habilidades neste meio, ela deveria, de certa forma, estar numa condição de destaque em relação a outras. Ou seja, ele traz aqui o que nós podemos dizer que seria o mérito. Porém, esse mérito ele deve conter ressalvas. Vou explicar uma situação aqui a título de exemplo, claro. E estou meramente ilustrando, não é nenhum caso concreto. Vamos falar em duas pessoas da mesma idade. Elas estão em cenários completamente diferentes. A primeira pessoa, ela teve uma condição familiar adequada, pôde estudar numa boa escola, teve condições de alimentação, de estudo, de cuidado dos seus familiares adequada. Quando ficou adolescente para a fase adulta,
prestou a prova de um vestibular. Anteriormente a isso, tinha feito um cursinho, afinal, deveria se preparar e sim estudar para passar no vestibular. Passou no vestibular para uma grande universidade, se formou, virou funcionário de uma empresa multinacional, até galgar e chegar ao cargo de CEO desta empresa. A segunda pessoa não teve adequadas condições de alimento, residia em uma região periférica e logo ao entrar em sua adolescência teve que iniciar atividades laborativas para ajudar a sustentar a família. Era determinante no ambiente familiar. Com isso, não pôde estudar, muito menos pagar um cursinho, mas prestou a mesma prova que a primeira pessoa prestou. Aí eu te pergunto, parece justo para você? É um critério adequado de diferenciação? Você certamente dirá que não, não é mesmo? E é essa a grande questão. Neste conceito, inserimos aqui o segundo subprincípio do Rawls, que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, é legítima a diferença. Ela, inclusive, deve ocorrer entre as pessoas. Porém, não a qualquer custo. Ela não pode ocorrer porque a competição foi desleal. E sim porque ela, na realidade, se esforçou mais. E calma, eu falei competição no sentido aqui benéfico da palavra. Não estou dizendo que devemos competir entre nós, não é mesmo? Afinal, que isso ocorre na sociedade capitalista e eu não estou expondo aqui nenhum cunho ideológico. A minha função aqui é trazer embasamento teórico e científico. Você está aqui no YouTube assistindo a um vídeo com um assunto teórico, um embasamento científico. Outras pessoas não estão fazendo isso. E esta tendência leva você a, teoricamente, ter um embasamento maior sobre o assunto que você está pesquisando. Note que falar que você sabe mais de um assunto X porque você estudou, não quer dizer que você é mais ou menos que outra pessoa. Simplesmente que se você se esforçou pela sua escolha de assistir e estudar, obviamente, aquele conteúdo. Não foi porque você tinha acesso à internet, tinha acesso a condições para poder ter este conteúdo e outras pessoas não. Não foi por isso. Foi uma questão da sua escolha, do seu esforço e da sua determinação em direção a isso. É claro que nós não podemos viver aqui de utopias, achando que todo mundo terá a mesma condição, as mesmas oportunidades. Isso de fato não ocorrerá, não vamos nos iludir. Porém, o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é tentar nos esforçar sim para que nós possamos, como sociedade, dar passos para algo mais positivo. Eu não quero dizer a você que é errado existir pessoas financeiramente resolvidas, que tenham sua independência financeira. Inclusive, eu oriento que você sim busque isso. Não vamos ser hipócritas. Nós, em sã consciência, buscamos isso. O mundo contemporâneo, inclusive o mundo antigo também, nos exige isso, mas de maneiras diferentes, inclusive para a nossa sobrevivência. Mas somos seres desejantes. Quando conseguimos algo, queremos outro. Quando conseguimos o outro, queremos algo. Isso é um eterno pêndulo, como diria Schopenhauer. Eu não trago aqui a visão pessimista. Algumas pessoas ainda carregam a crença de que pessoas donas de empresas, inclusive grandes empresas, são pessoas exploradoras, são pessoas que ilicitamente enriqueceram, são pessoas desonestas. E repare que isso é um grande preconceito, porque de fato muitas empresas de sucesso geram valor para a sociedade. Muitas empresas de sucesso agregam sim sistemas que proporcionam ou poderiam proporcionar uma sociedade mais justa. Analise só como que é a constituição do Estado. O Estado, ele deve, e vou trazer aqui uma utopia, te entregar serviços públicos de qualidade, te fornecer a segurança, a liberdade, te fornecer condições adequadas, mediante o pagamento de tributos. Esses tributos podem vir como taxas, como os impostos, como diversas espécies de tributos aqui, que obviamente não é o objetivo do nosso vídeo. Porém, essas empresas, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes, até mesmo multinacionais que atuam no país, elas proporcionam uma arrecadação de tributos. Elas empregam pessoas que consomem e, de certa forma, este tributo volta também para o Estado, para que devolva em serviços públicos de qualidade para a nossa sociedade. Esta é a função utópica. Se isto acontece ou não, bom, aí a definição é totalmente sua.
Mas note o que eu quero dizer aqui é que não vamos criar uma visão romantizada sobre a sociedade justa, mas sim entendermos que será que o nosso Estado, especificamente aqui o Estado brasileiro, poderia devolver serviços de maior qualidade? O que nós poderíamos pensar para transformar a sociedade um pouquinho mais justa, seguindo esses princípios que nós comentamos antes? Retomo o tema dizendo que não são as empresas as vilãs, não são os consumidores, não são os beneficiários do Bolsa Família, não são esses os vilões. Não há aqui uma guerra entre bandidos e heróis. É um sistema político. Mas há uma grande questão que se vincula a este tema, que é a concentração de renda. Eu aqui quero tomar muito cuidado para não te transmitir uma ideia ideológica, para não parecer que estou expondo uma opinião pessoal, porque de fato não é isso, apesar de ser extremamente difícil nós isentarmos as nossas opiniões de nossas manifestações. Quando falamos em concentração de renda, nós temos que definir bem este critério, porque me parece que culturalmente nós criamos a ideia de que concentração de renda é que quem é contra ela acredita que todos devem receber a mesma coisa. E você já sabe os jargões que usam para determinar isso. A concentração de renda, ela inclusive deve ocorrer, como eu já comentei, de acordo com a meritocracia. Porém, algumas questões são muito delicadas, porque a riqueza de um país ela é limitada. Não é um recurso infinito. E quando você tem esta riqueza extremamente concentrada na mão de uma baixíssima parcela da população, o que você acha que acontece com esses recursos? Esses recursos são investidos num país, especialmente em momentos de crise? Ou seja, eles vão ser expostos ao risco, porque o investimento, quando você investe em infraestrutura, quando você investe em maquinário, em novos negócios, ele apresenta um determinado risco. Ou você acha que esse recurso vai ser investido em alguma aplicação financeira ou em alguma outra variante que possa render um retorno até mesmo menor, porém com um risco muito mais reduzido. A concentração de renda ela é medida, inclusive, num índice que nós chamamos de índice de Gini. Quando você compara países que possuem um índice de Gini reduzido, ou seja, ele vai de 0 a 1, e quanto menor é o índice, menor é a concentração de renda, ou seja, melhor será o indicador. Quando você percebe que países com indicadores menores possuem uma posição mais qualificada no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e também no Índice da Felicidade, você começa a fazer uma correlação. E eu friso aqui especialmente ao IDH. Países como Noruega, Finlândia e Dinamarca, e cito aqui 3 países que são bastante conhecidos nesses exemplos, são países que possuem um reduzido índice de Gini e posições de destaque comumente no IDH. Então, para nós encerrarmos esta parte da discussão, eu quero te dizer que não é ilícito, não é errado conseguir ascender socialmente, ter uma condição econômica favorável. Porém, o papel do Estado, de certa forma, é proporcionar que esta concentração não seja exacerbada, não seja uma concentração exploratória. Outro conceito que eu vou trazer aqui para embasar o que nós estamos conversando é a meritocracia. Para isso, vou utilizar o quadro de Galton. Repare que eu vou explicar de uma maneira bastante didática e direta o quadro. Nós temos aqui 3 colunas. A coluna número 1, que é esta coluna, você olhando da sua esquerda para a direita, é onde todas as bolinhas estão dentro do funil. Repare que essas colunas são compostas por um funil com diversas bolinhas dentro. Elas caem sempre no mesmo pino, pelo menos o primeiro pino. Ela vai bater no pino e ir para a direita ou para a esquerda. E, ao final, cair em algum desses recipientes. Fazendo uma analogia, as bolinhas são as pessoas. O funil é a condição social dessas pessoas, ou seja, de onde elas partem. Os pinos são as escolhas e os recipientes a condição social. Basicamente aqui nós podemos dizer que quanto mais para a esquerda as bolinhas ficarem, menor é a condição social da pessoa. E para a direita, maior é a condição social da pessoa. Note que as bolinhas ficam muito próximas de onde está a boca do funil, ou seja, de onde as pessoas saem. É como se isso fosse uma corrida, onde há 100 metros. Algumas largam do marco 0, algumas do marco 10, algumas do 20, algumas do 40, algumas do 50.
Bom, voltando para o quadro, você pode observar que grande parte delas estão próximas aonde está a boca do funil. Algumas poucas penderam para a esquerda e outras para a direita, ou seja, essas são outliers, né? Pontos fora da curva. Mas você nota que a grande maioria ficou próxima nesses 3 recipientes. Caso esse funil estivesse mais para a esquerda, certamente as bolinhas se acumulariam na parte esquerda dos recipientes. Se elas estivessem para a direita, na parte direita. O papel de uma sociedade mais justa, então, não é de que todos fiquem no mesmo funil, e sim de que o máximo possível de pessoas possam ter condições de trazer este funil mais para a direita. Este é o grande intuito das políticas públicas. Sabemos que não vamos chegar ao ponto de todos possuírem a mesma condição. Até questiono se isso seria de fato positivo. Obviamente, algumas camadas econômicas devem ser mantidas. Obviamente, eu não estou aqui querendo dizer que nós vamos mudar a vida de todas as pessoas e de que tudo será uma maravilha, o mundo será florido e cheio de unicórnios. Nós sabemos que não funciona desta forma. Nós sabemos que nós temos que sim incentivar a educação no sentido de que as pessoas possam se desenvolver pelo conhecimento. Inclusive, essa é uma das grandes missões deste canal. A grande mensagem que eu quero trazer aqui é de que as pessoas que possuem o privilégio de poder aprender, de poder estudar, de poder fazer a diferença na sociedade, devem assim fazer. Pois, quanto maior o seu cargo, quanto maior a sua condição econômica, maior a sua responsabilidade também. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair por aí jogando dinheiro das janelas dos prédios, né? Seria insanidade fazer isso. Mas muitas vezes, nós com atitudes cotidianas, atitudes de incentivo de fato a alguém, nós proporcionamos um auxílio àquela pessoa. Eu mesmo agradeço e agradeço muito algumas pessoas que apareceram em minha vida, que sequer têm a dimensão disso, mas que uma dica, uma ideia, quando eu ainda fazia estágios, me deram que de fato foram extremamente importantes para mim tomar uma ação e sim, depois dessa ação, caminhar em direção a algum objetivo. Então, nós não construímos nada sozinhos. Essa reflexão é muito importante e interessante como uma ideia de humildade, pois quando você ver lá a faxineira, quando você ver o porteiro, o lixeiro, você não julgar ele, não achar que ele vale menos do que o CEO da empresa, do que o grande advogado. Não, ele não vale menos. Você não sabe se essa pessoa, inclusive, trabalhou a vida inteira para fazer um filho, uma filha entrar numa faculdade. Afinal, para Carl Gustav Jung, o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar a nossa sombra nos outros. Sim, a ideia é trazer aqui os conhecimentos científicos e filosóficos para que você crie a sua interpretação, devendo ser aplicado à vida real, à vida como ela é, e não simplesmente vir aqui e falar de teorias que são de pouca aplicabilidade. Assim, questione as informações, crie alternativas, construa o seu conhecimento. Portanto, podemos fazer um adendo a essa ideia de igualdade de oportunidades. Talvez nós podemos dizer que o necessário é que as pessoas possam ter acesso ao básico, sim, para criar uma justiça. Imagine um exemplo. Como eu comentei antes, da pessoa que teve que sustentar a família, enfim, trabalhar na adolescência e depois prestar a prova. Se essa pessoa pudesse ao menos estudar e tivesse condições de se manter estudando, não estou falando aqui de luxos, de grandes cursinhos, mas ao menos essa oportunidade de ter acesso aos materiais, de ter uma alimentação adequada. Talvez essa grande diferença seria extremamente atenuada e, a partir deste ponto, não seria tão representativo, apesar de, claro, ainda ocorrer diferenças. Este é um ponto que pode ser buscado. Em vez de tentar botar todos em um patamar X, fazer com que os que de fato não têm condições possam ter o mínimo necessário para atingi-las. Mas aqui é uma mera ideia. Cabe a você julgar. Cabe a você interpretar e na hora, inclusive, de escolher os seus representantes, você pode levar isso em consideração, dentre outras coisas. O conhecimento, como eu comentei, é uma construção e eu espero que você encontre aqui essa construção, que nós possamos juntos caminhar em prol de uma sociedade sim mais justa, sim mais igualitária, fugindo da ideia utópica de que vai ser perfeita, de que não haverão problemas. Isso de fato não ocorrerá, pelo menos acredito que não em pouco tempo. Mas
Sim, eu acredito que nós podemos melhorar o nosso entorno, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, compreendendo nossos erros e procurando repará-los e nos aprimorarmos como ser humano para cada dia nós podemos contribuir para uma sociedade que seja um pouquinho mais justa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão eu peço que você deixe nos comentários. Se o conteúdo foi relevante para você, que você divulgue, claro, desde que ele seja pertinente, eu acho isso muito importante. E, se possível, se inscreva no canal, ok? Gestão Conhecimento fica por aqui e um forte abraço para vocês.